Salve, salve, torcida vascaína, voltamos com o nosso canal Vamos Vasco. Pessoal, daqui a pouco o Vasco vai entrar em campo aí pela Copa Sul-Americana, jogo importantíssimo aí contra o Defensa e Justiça lá na Argentina. Vamos trazer aqui informações também aí, a provável escalação do Vasco. Vasco precisando aí beliscar pelo menos um empatezinho com gols, porque tá de bom tamanho aí pro Vasco trazer e decidir em São Januário. Bom, pessoal, já peço aí pra você deixar o seu like, se inscrever aí no canal pra fortalecer demais. Só clicar embaixo aí no inscreva-se, dá essa força aí pra gente chegar agora a 130 mil inscritos. Muito obrigado a todos que estão se inscrevendo aqui todos os dias, todos que assistem nossos vídeos aqui diariamente. A gente sempre tá postando vídeo aqui. Muito obrigado de coração a todos vocês. Também peço para você ativar o sininho das notificações para você não perder nada e ficar por dentro de todas as notícias do Vasco, né? Por dentro de todas as informações do clube, as últimas notícias do Vasco, a gente sempre traz aqui no nosso canal. Por isso que é importante você se inscrever e ativar o sininho. Compartilhe também com seus amigos vascaínos. Bom, pessoal, o Vasco tem um jogo importantíssimo daqui a pouco às 9h30 da noite na Argentina contra o Defensa e Justiça pela Copa Sul-Americana. Esse jogo terá transmissão somente da Conmebol TV. Infelizmente, nenhum canal da TV aberta comprou os direitos aí da Copa Sul-Americana e o torcedor do Vasco não terá o direito de assistir aí em rede aberta, somente aí no pay-per-view da própria Conmebol. O jogo muito difícil pro Vasco, muito mais difícil do que foram os jogos contra o Oriente Petroleiro pela primeira fase e também contra o Caracas da Venezuela na última fase, que o Vasco eliminou o clube venezuelano. E agora nas oitavas de final tenta passar por um adversário argentino. É um time pequeno na Argentina e, segundo várias informações, o time está passando por uma fase não tão boa assim lá no campeonato argentino, e isso pode ser a favor do Vasco. O Vasco pode também tirar proveito disso, né? Mas só que o Vasco também não vive uma boa fase, está na zona do rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Mas jornalistas argentinos disseram que o Vasco joga o campeonato mais difícil aí do mundo, o Campeonato Brasileiro, pode ter uma vantagem em cima aí do Defensa e Justiça e conseguir taticamente vencer o adversário. Mas nenhum dos jornalistas lá argentinos cravaram aí que o Vasco é favorito para vencer essa partida e dividiram aí meio a meio o favoritismo para cada lado, né? Esse jogo, na minha opinião, pode ser decidido aí no detalhe, porque o Vasco vai enfrentar uma equipe argentina jogando na Argentina primeiro, né? Se o Vasco tiver um péssimo resultado lá, ficará muito difícil de vencer em São Januário, de reverter em São Januário, já que o retrospecto do Vasco nos últimos jogos, já contando o Campeonato Brasileiro e também a Sul-Americana, não é nada bom. Jogando aí no nosso estádio, jogando na nossa casa, não vencendo o bom retrospecto do Vasco. Só que na Copa Sul-Americana, jogando em São Januário, o Vasco segue 100%. Venceu por 1-0 o Oriente Petroleiro e também por 1-0 o Caracas da Venezuela, com aquele gol no finzinho do Thiago Reis, um gol salvador que deu a classificação para o Vasco, já que o Vasco empatou por 0-0 lá na Venezuela. Um péssimo futebol, diga-se de passagem, e o Vasco teve muitas dificuldades contra esses dois times fraquíssimos para se classificar. Por isso que eu falo que o jogo de hoje é difícil, por conta do Vasco, né? Porque o Vasco tá um time muito limitado, a gente sabe das limitações que tem o nosso elenco, 100 jogadores importantíssimos para essa partida por conta aí do Covid-19. Martim Benítez, principal desfalque do Vasco para esse jogo de hoje. Também tem o Fernando Miguel, mas o Lucão já caiu nas graças do torcedor, e o Thales Magno não tá bem, né? Não tá nada bem com a torcida do Vasco, e também jogando dentro de campo está péssimo. O torcedor sequer sente falta desse jogador, já que o Gustavo Torres na última partida deu uma assistência pro gol do Vasco, o gol do Germancano, e já vem jogando bem, né? Na minha opinião, ele jogou bem melhor do que o Thales Magno já nesse jogo contra o São Paulo, e na minha opinião, hoje saindo como titular, ele pode colaborar muito pro time aí do Vasco. E a provável escalação do Vasco hoje deverá ser o goleiro Lucão, também a zaga aí com 3 zagueiros, Miranda, Leandro Castan de volta à equipe, Ricardo Graça, os 2 laterais mais avançados, Léo Matos também de volta à equipe, cumprindo suspensão na última rodada pelo Brasileirão, pelo 3º cartão amarelo, está de volta aí na Copa Sul-Americana. Também aí o Neto Borges retomando a vaga de titular, porque no último jogo o titular foi o Henrique contra o São Paulo. Também no meio campo, Marcos Júnior mantido como titular no lugar do Andrei, que não vem agradando a ninguém, e o Ricardo Sapinto certamente não está gostando nada do futebol apresentado por esse jogador, e mais uma vez o Marcos Júnior deve sair como titular. Também aí o Leonardo Gil, mais avançado na posição do Benítez, ainda tem uma dúvida se vai jogar o Carlinhos, se entra o Iago Pikachu, o que eu acho que será o mais provável aí que vai fazer o auxiliar do Ricardo Sapinto, já que o português está com Covid-19, deverá possivelmente escalar o Iago Pikachu como titular, e também tem até o Juninho correndo por fora na disputa aí dessa posição como terceiro homem no meio campo do Vasco, né? Já que o Vasco joga com 3 meias apenas e os laterais avançados. E na frente
Gustavo Torres e o Germancano. Caso o Vasco não jogue com meia centralizado como camisa 10, deverá colocar mais um atacante na equipe, jogando aí no 3-4-3 com o Vinícius como titular. O Vasco aí, na minha opinião, se jogar bem, se jogar encaixadinho, como jogou no primeiro tempo contra o São Paulo, um adversário muito mais difícil do que vai ser hoje o Defensa e Justiça, certamente pode até mesmo beliscar a vitória, trazendo aí a vantagem para São Januário, que seria de ótimo tamanho para o Vasco, vencendo por 1-0 ou 2-0. Vale sempre lembrar que tem gol qualificado na Copa Sul-Americana, diferentemente da Copa do Brasil, que o gol vale praticamente em dobro, né? Se o Vasco perde por 2-1 lá na Argentina, 1-0 resolve a nossa situação e o Vasco se classifica para as quartas de finais para tentar aí, quem sabe, vencer ou o Bahia ou outro time argentino, União Santa Fé, que estão lá disputando o jogo da mesma chave do Vasco. E na minha opinião, o Vasco certamente deposita muito as suas esperanças, e todos nós torcedores vascaínos, no argentino Germancano, né? A máquina de fazer gols. Hoje tomara que ele balance as redes e o Vasco com certeza consiga aí sair vitorioso na partida, porque vai dar um salto gigantesco para nossa classificação, vencendo o jogo na Argentina e, se possível, com o maior número de gols possível, porque, como eu mencionei aqui, gol qualificado fora de casa vale praticamente em dobro, e isso é interessantíssimo para o Vasco. O Vasco também vai ter voltas de alguns jogadores que estavam com Covid-19, entre eles, como eu mencionei, o Carlinhos, que estava aí possivelmente na provável escalação para ser titular do Vasco, pode até mesmo aí ficar a figurar no banco de reservas para entrar no segundo tempo, e também o Ribamar, que estava com Covid, e entre outros jogadores que já voltaram no jogo contra o São Paulo, né? O Miranda foi titular, também o Leandro Castan, que ficou no banco de reservas e hoje será titular na partida de logo mais. Ainda segue em recuperação o Felipe Bastos, também o Thiago Reis, o zagueiro Ulisses, o Martim Benítez, o Thales Magno, o Fernando Miguel e o Weller. Esses jogadores seguem fora aí dessa partida, e também o técnico Ricardo Sapinto, todos com Covid-19, e também tem um goleiro Filterman, que é o terceiro ou quarto goleiro, se eu não me engano, do Vasco. E vamos torcer bastante para que o Vasco vença essa partida. Deixa aí nos comentários qual o seu palpite para hoje. Na minha opinião, vai ser 2-1 Vascão. Vasco de virada vai conseguir essa vitória importantíssima fora de casa e com certeza classificar aí para a próxima fase, para as quartas de final, contra, quem sabe, aí o Bahia ou talvez mais um time argentino, União Santa Fé. Deixa aí nos comentários se te agrada essa provável escalação do Vasco, se você faria alguma outra mudança aí no time titular do Vasco, se você manteria o André como titular, talvez até mesmo o Henrique como titular no lugar do Neto Borges, como ele jogou no jogo contra o São Paulo. Eu acho bem difícil que algum torcedor vascaíno veja potencial aí no Henrique como titular, e principalmente no André, que tá jogando muito mal, tá na péssima fase, e se colocar ele em campo, na minha opinião, pode até mesmo comprometer a classificação do Vasco aí para esse jogo, talvez um resultado positivo pro Vasco, já que ele está errando muitos passes, louco para entregar a paçoca pro adversário, como a gente viu aí nos últimos jogos do Vasco, principalmente no jogo contra o Fortaleza, que ele foi péssimo, desastrosa a atuação do André naquele jogo. Bom, pessoal, é isso aí. Muito obrigado a todos vocês. Deixa o like, se inscreve no canal para fortalecer demais. Ativa aqui o sininho das notificações para você não perder nada. Lembrando que vai ter pós-jogo aqui assim que acabar a partida. Defensa e Justiça e o Vasco aí pela Copa Sul-Americana. Torcemos bastante pro nosso Vascão vencer aí. E com gol do Cano, né? Brincando, né, pessoal? Tomara. Se Deus quiser. Tamo junto. Forte abraço. Saudações vascaínas a todos. E é nóis.